A apresentação a seguir é baseada no livro Da Cultura do Corpo, de Josemar da Olio, originado a partir da sua dissertação de mestrado defendida em dezembro de 92 na Escola de Educação Física da USP. Partindo-se do referencial teórico da antropologia como abordagem da educação física escolar, o autor discute, no primeiro capítulo, o conceito por detrás do olhar antropológico, na busca pelo entendimento das especificidades grupais. O segundo capítulo, A Construção Cultural do Corpo Humano, aborda as influências que a cultura exerce sobre os grupos sociais, especialmente sobre o movimento do corpo humano. O terceiro, o trabalho dos professores de educação física, apresenta um estudo de caso realizado pelo autor com 20 profissionais da área para compreender seus métodos de trabalho. Finalmente, o quarto capítulo, Do Corpo Matéria-Prima ao Corpo Cidadão, traz uma grande crítica de Daolio sobre como o olhar antropológico perdeu espaço na abordagem educacional para outros métodos ditos racionalistas, gerando inclusive prejuízos ao futuro cidadão. O capítulo reservado às conclusões infere como a abordagem antropológica associada à educação física escolar levariam à inclusão social dos alunos, independente de suas diferenças, dando iguais direitos à sua prática. No século XIX, a antropologia era vista como uma visão evolucionista, assim como no etnocentrismo, onde existia a visão de que um povo era superior ao outro. Entretanto, a partir do século XX, esse conceito foi deixado para trás, dando espaço para o que ficou conhecido como antropologia social, ou ainda antropologia das sociedades complexas, que trata de estudar o homem em suas práticas e costumes, onde o conhecimento antropológico de nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento de outras culturas, gerando o reconhecimento que somos apenas uma cultura possível entre tantas outras, e não a única. Apesar das diferenças entre as sociedades e o seu tipo de cultura, existem semelhanças nos seres humanos, das quais a mais interessante é a capacidade de diferenciar-se uns dos outros, se expressando de várias formas sem perder a condição de seres humanos. Nessa visão antropológica, a diferença entre os grupos humanos não são vistas como desigualdades, e sim como características específicas que mostram quem são e de onde são. De acordo com Lévi-Strauss, existe um caráter inconsciente nas pessoas que fazem parte de determinada sociedade, onde os costumes e tradições coletivas desse povo estão encarnados em cada membro deste. Ou seja, para fazer uma análise antropológica, é necessário estar inserido no meio em que quer se analisar, colocar-se no lugar do outro e entender a sua dinâmica cultural, respeitando dessa forma as diversidades humanas. Concluindo, a antropologia nos ensina a evitar qualquer tipo de preconceito, pois a partir do momento em que todo comportamento humano é uma dimensão pública, não é possível julgá-lo por meio de conceitos implacáveis como bom, mal, certo ou errado. O caminho para o conhecimento de qualquer atitude humana deve ser buscado em referências culturais, que darão sentido a essa atitude. Este capítulo trata da construção do corpo humano, onde anteriormente existia a visão de que havia uma dimensão somente biológica da natureza do homem. Entretanto, Daulio diz que este fator na realidade se trata de uma interação entre componentes biológicos e socioculturais, fruto de uma interação da natureza e cultura, sendo impossível discernir o que é biológico e o que é cultural. Um exemplo claro é o cérebro humano, que normalmente tem uma visão puramente biológica. Entretanto, sua plasticidade é intimamente influenciada por fatores e atitudes culturais, que podem gerar novas sinapses, alterando assim sua biologia. Com esse conceito, pode-se dizer que nascemos animais incompletos e inacabados e que vamos nos completando e finalizando através do contato com a cultura, ou seja, o corpo é uma construção cultural e todo homem, mesmo inconsciente deste processo, é portador de especificidades culturais de sua sociedade no seu corpo. Essas especificidades e características culturais são assimiladas e apropriadas pelo homem num processo de incorporação, onde o indivíduo adquire um valor cultural que se instala no seu corpo, no conjunto de suas expressões. Isso é facilmente visível ao comparar duas pessoas de nacionalidades diferentes, e até como exemplificado pelo autor no âmbito esportivo, que compara as atitudes corporais do time de futebol da Alemanha com o time brasileiro. Sendo assim, no âmbito dos estudos antropológicos, há a inclusão das técnicas corporais, que passa a considerar os gestos e movimentos corporais como técnicas criadas pela cultura,
que são passíveis de transmissão através das gerações e imbuídas de significados específicos. Apenas relembrando, o livro do professor Daulio foi feito em cima da tese de doutorado dele, apresentada na Escola de Educação Física da Faculdade de São Paulo. E como toda tese, existe uma metodologia da pesquisa que está sendo feita, e este capítulo trata exatamente sobre esta. O autor, buscando entender o método de ensino e o papel do professor de educação física na escola, entrevistou 20 professores da rede pública de ensino da cidade de São Paulo. Os professores tinham como fator comum, além de darem aulas em escolas de rede pública, terem feito a mesma universidade, a Faculdade de Educação Física do Estado de São Paulo. Os professores responderam a uma entrevista que perguntava sobre a história de vida deles, qual a função deles nas escolas e a especificidade da educação física. As definições propostas para a educação física têm certa repetição, variando levemente, apenas por experiências pessoais diferentes, demonstrando assim um caráter social. As afirmações de quando eram crianças, de como brincavam na rua e como isso influenciou para sua escolha profissional, reafirmam esse caráter criando uma uniformidade no grupo. Este caráter social tem que ser observado junto com as ações dos professores, que é visto muitas vezes como um salvador nas escolas, pois, como afirma um dos entrevistados, O objetivo do professor de educação física é fazer com que a escola seja mais gostosa para a criança. assim, o trabalho dos professores está preso em representações que extrapolam as opiniões dos professores, ligando-se a todas as partes da instituição educacional. O corpo, como abordado por Levi-Strauss, é um espaço privilegiado no qual é possível encontrar a diferenciação entre o chamado estado de natureza e o estado social. Dessa maneira, o controle sobre o corpo faz-se necessário para a existência de cada cultura, apesar de ser absolutamente variável entre as sociedades e ao longo do tempo, mudando de uma época para outra. Assim, o mesmo corpo que torna os homens iguais e membros da mesma espécie também os torna diferentes, e não há nisso necessariamente um paradoxo, pois a igualdade e a diferenciação são dois aspectos de uma mesma questão. O corpo é o início da aprendizagem. Você aprende a se movimentar, se conhecer, ver seu espaço, tudo através do corpo. Quando os professores definem corpo, então, é possível perceber a ideia de matéria-prima, que tem de ser lapidada, cuidada, preservada, alimentada, para ser conservada em bom estado. A partir dessa matéria-prima, há a necessidade de preparar esse corpo saudável para a vida em sociedade. O que pode ser percebido na educação física atual, contudo, é que ela tenta criar um homem brasileiro, intelectual, moral e fisicamente melhor, para por meio dele alcançar um tipo de eficiência característica da sociedade capitalista. Uma característica essencial na busca desse corpo eficiente é a ênfase centrada no indivíduo, como se o homem não vivesse em sociedade, como se o corpo não fosse produto da cultura e como se a vontade individual bastasse para o desenvolvimento corporal. Essa concepção de educação física como um trabalho de preparação do cidadão está ancorada nas duas grandes influências sofridas no Brasil ao longo da sua história, a militar e a médica. É interessante notar a contradição entre o discurso dos professores, que defende a formação do cidadão, e sua postura nas aulas quando buscam um movimento eficiente. Essa contradição revela a noção da cidadania que permeia o discurso dos professores, muito mais ligado ao cumprimento de normas e regras do que visando a crítica e autonomia dos alunos. O que esses professores realizam com os seus alunos, em nível de postura disciplinar, parece ser uma imitação do que seus antigos professores fizeram com eles. É dessa maneira que toda uma visão de mundo pode ser filtrada por meio da linguagem silenciosa do corpo, cuja concepção responde pela lógica que articula as representações e a prática dos professores de educação física. Por uma educação física plural, título que leva à conclusão desse trabalho, Daolio afirma que o privilégio concedido pela educação física para educar por meio do corpo não deixa de gerar uma ambiguidade no seu papel no meio escolar. Assim, apesar do caráter diferencial da educação física escolar, incorporada pelos professores em seu discurso e comportamentos, sua prática pedagógica, de maneira geral, ainda se caracteriza pela busca de um tipo de treinamento ideal para todo o grupo, pelo desejo de uma classe hegemônica de alunos, pelo destaque da melhor aptidão física como objetivo de ensino geral. Dessa forma,
A única maneira de se executar um movimento esportivo é a partir desse padrão de correção, e todas as outras formas são tidas como errôneas, incompletas ou variantes menos desejáveis da técnica considerada perfeita. Essa concepção do corpo como primordialmente biológico, arraigada na prática dos professores, implica entender que os mesmos ossos, os mesmos músculos ou órgãos que compõem o patrimônio biológico humano se constituiria na justificativa para a aceitação de uma noção universal do corpo humano. A consequência direta dessa concepção é a tendência em se visar unicamente o desenvolvimento físico de todos os alunos da mesma forma. Entretanto, sabemos que toda técnica é cultural, porque é fruto da aprendizagem específica de uma determinada sociedade num determinado momento histórico. Os corpos, embora com uma base biológica semelhante, foram e continuam a ser construídos diferentemente em cada sociedade, segundo os padrões gerais da sua cultura e respeitando as especificidades de classe social, de religião e de grupo. Se o professor percebe que os corpos diferem entre si, a explicação tende a ser em virtude da natureza do corpo e não das especificidades socioculturais que podem ter gerado diferentes comportamentos culturais. Pensar o corpo como construído culturalmente implica considerar que a ênfase biológica que a educação física recebeu é também uma construção social que atendeu a necessidades históricas e políticas particulares. O referencial antropológico utilizado neste trabalho permite sugerir que a educação física reconheça o repertório corporal que cada aluno possui quando chega à escola, já que toda técnica corporal é uma técnica cultural e, portanto, não existe técnica melhor ou mais correta senão em virtude de objetivos claramente explicitados em relação aos quais possa haver consenso entre professores e alunos. Para entendermos esse distanciamento entre o discurso dos professores de educação física, muitas vezes crítico e progressista, e sua prática tradicional e mecanicista, este trabalho procurou, portanto, sugerir que é necessário considerar o corpo como um produto de uma construção social específica e cada gesto ou postura como uma expressão individual de uma totalidade social. Trabalho realizado por Alessandro Cubaro, Danilo Mendonça, Diego Ferreira, Gabriel Leria, Gabriela Maia, Guilherme Lui e Rodrigo Risgaio. Alunos de graduação na Escola de Educação Física e Esportes da USP.